Com certeza você já experimentou momentos de ansiedade em algum nível. A ansiedade é uma resposta natural do nosso corpo, quando estamos em uma situação de perigo, onde devemos escolher lutar ou fugir. O problema é ficar nessa condição de estresse por mais tempo que o necessário, fazendo projeções catastróficas no futuro ou ruminando coisas que já aconteceram no passado. Essa sensação de medo começa a atrapalhar várias áreas da nossa vida. É como um alarme interno que nos prepara para agir. Só que o problema é quando esse alarme quase nunca desliga. E essa capacidade que nós temos de viajar mentalmente no tempo nos coloca em uma posição de vulnerabilidade. O acesso cada vez mais fácil e rápido às várias possibilidades e estímulos fazem com que a gente passe a ter um comportamento ansioso cada vez maior. Um filósofo chamado Soren Kierkegaard fala sobre a ansiedade como uma vertigem da liberdade. Essa sensação que surge quando percebemos a infinidade de possibilidades e responsabilidades que nossas escolhas trazem. A ansiedade pode ser vista, então, como um reflexo da nossa profunda necessidade de controle e segurança. Você sabia que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo a OMS? A ansiedade parece estar se tornando cada vez mais constante na vida das pessoas. E não é uma grande surpresa, justamente por estarmos sempre conectados, sempre com algo para fazer, e raramente tiramos tempo para simplesmente respirar. Por isso é muito importante encontrar um equilíbrio. Talvez desacelerar um pouco, aprender a dizer não quando necessário. Inclusive, tem vídeo aqui no canal sobre como dizer não. Eu vou deixar ele linkado no final desse aqui e dedicar tempo para cuidar de nós mesmos e das nossas relações. Eu acredito que pequenas mudanças na nossa rotina podem trazer um grande impacto no longo prazo. Um comportamento ansioso não afeta só o nosso corpo, ele também impacta a nossa saúde mental e a nossa percepção de eficácia. Quando estamos ansiosos, sentimos que as tarefas que precisamos realizar se tornam mais difíceis do que elas realmente são. E o medo de não conseguir realizar uma tarefa perfeitamente acaba nos afastando dela, criando um ciclo de mais ansiedade e procrastinação. A ansiedade é, em certo sentido, um medo sem um objeto claro. E se você chegou até aqui, pode me chamar de Pan. Esse canal foi criado para pensarmos juntos e nos desenvolvermos através do autoconhecimento. Eu vou pedir para você deixar o seu like e se inscrever no canal. São só 2 cliques que fazem uma enorme diferença para mim. Assim você fortalece o meu trabalho e o YouTube entende que esse conteúdo pode ajudar mais pessoas. Lembra que eu falei que a ansiedade é um comportamento natural do nosso corpo? E eu vou pontuar mais uma coisa aqui. Ela não define quem você é. A ansiedade é um comportamento. Dizer sou ansioso é diferente de dizer tenho comportamentos ansiosos. Essa distinção nos permite ver a ansiedade como algo que podemos gerenciar. Pois bem, esse comportamento foi evolutivamente mantido, pois era necessário que ficássemos em alerta em alguns momentos. Trazendo para o cotidiano, quando você tem uma reunião, apresentação, palestra, trabalho de faculdade, enfim, é em certa medida importante que você sinta algumas emoções que têm como objetivo te preparar para o evento em questão. Caso contrário, você nem ligaria ou nem se prepararia da maneira adequada para eles. Agora, se você mantiver esse alto grau de estresse e medo em quase todas as situações existentes, seja por ruminação ou por projeção, pode se tornar uma sobrecarga nas situações cotidianas que não representam um perigo real, não representam um perigo imediato. E você passa a não conseguir viver no presente e desenvolver as ferramentas para lidar com esse comportamento. Se olharmos para um ponto positivo, eu destaco justamente o fato de trazer à tona a importância de cuidar da nossa saúde mental. Precisamos e podemos encontrar maneiras de lidar com a ansiedade para não sermos consumidos por ela. O primeiro passo é a consciência. Reconhecer a ansiedade quando ela surge e entender suas causas. E para entender as causas, você pode fazer perguntas. Por que eu estou me sentindo assim? E do que exatamente eu estou com medo? Essas perguntas podem trazer à tona alguns bons insights. Várias outras estratégias podem ser úteis. Por exemplo, a prática de mindfulness ajuda a trazer o foco de volta para o presente.
Durante a prática, podemos interromper o ciclo de pensamentos ansiosos e nos conectar com o agora. Uma boa maneira de fazer isso é através dos 5 sentidos. Por exemplo, perceber os movimentos e os sons ao seu redor, sentir o cheiro das coisas, a textura de algum objeto, olhar para algo que traga acolhimento. Tudo isso te mantém no presente, diminuindo a influência dos pensamentos ansiosos. Você já tentou meditar? Se você já tentou e sentiu dificuldade em manter a prática porque a mente fica muito agitada, eu te entendo. Eu me senti assim no começo também, mas posso te dizer que vale muito a pena insistir. Mesmo que os pensamentos intrusivos aconteçam, você está intencionalmente direcionando a atenção no presente e observando eles. Algo que normalmente não fazemos durante um dia mais agitado e cheio de obrigações. Você pode começar com 3 ou 5 minutos diários e ir escalando com o tempo. Basta criar o hábito. Outra técnica é a respiração profunda e consciente. Quando você sente a ansiedade chegando, respirar fundo e lentamente envia informação de calma e tranquilidade para o seu cérebro. A prática regular de exercícios físicos também tem um efeito comprovado na redução da ansiedade. Manter um diário de ansiedade pode ser uma ótima maneira de identificar padrões e gatilhos. Quanto mais imprevisível um cenário, maior a sensação de falta de controle que nós temos, o que acaba causando mais ansiedade. Previsibilidade diminui estresse e, por consequência, a ansiedade. A rotina pode trazer exatamente isso. Uma ideia razoável sobre o que acontecerá durante o dia economiza energia e evita uma boa quantidade de ansiedade que pode querer aparecer. Reserve tempo para atividades que te dão prazer e relaxamento, de maneira comprometida. Escolha um livro para ler, ouça as músicas que você curte, marque com um amigo, ou simplesmente fique em casa relaxando. Essas atividades são essenciais para o bem-estar físico e emocional e reduzem o estresse. Diminuir o uso das redes sociais pode diminuir a sobrecarga de informações e, por consequência, o estresse. Seja gentil com você nesse processo e busque apoio quando necessário. Espero que essa conversa tenha feito sentido e te ajudado de alguma forma. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!